palavra de hoje se chama uma mentalidade de gafanhoto. Eu quero começar hoje uma minissérie. Essa minissérie tem 2 episódios. Hoje nós vamos falar de uma mentalidade, domingo que vem nós vamos falar de uma outra mentalidade. E se você quiser essa revelação completa da palavra de Deus, você precisa estar atento a essa semana e a semana que vem para um completo entendimento dessa minissérie aí, da Mindset, da palavra de Deus e do nossa postura e reação com relação à palavra de Deus. E hoje eu quero falar desse termo que é um pouco esquisito, que é a mentalidade de gafanhoto. E tem uma expressão na Bíblia que nós vamos conhecer daqui a pouquinho sobre essa mentalidade. Mas antes disso, deixa eu te dizer que a palavra de Deus, ela tem várias utilidades para a nossa vida. Tem várias. A palavra de Deus nos revela as coisas que são pecaminosas, que nos afastam de Deus. A palavra de Deus nos revela a história do povo de Deus e grandes ícones, homens e mulheres que fizeram história, e através das suas ações e às vezes dos seus erros, nós aprendemos como Deus é, como Ele age, como nos relacionarmos com Ele. A palavra de Deus nos revela a obra da cruz, a vinda do Senhor Jesus, e nos revela como que isso nos salva, a sua graça nos alcança. Então são vários os usos que nós temos para a nossa vida espiritual com a palavra de Deus. Mas hoje eu quero trazer a atenção a uma outra situação que a palavra de Deus é muito útil para nós. A palavra de Deus nos dá uma imagem, um vislumbre, uma esperança para aquilo que é uma promessa de Deus de como deveria ser a nossa realidade. Então, quando a gente estuda e lê a palavra de Deus, nós temos um vislumbre de como deveria ser um casamento. Nós temos uma fotografia ideal de como deveria ser a nossa saúde. Nós temos ali uma imagem mais ou menos desenhada de como deveria ser a educação dos nossos filhos. Nós temos vislumbres de como Deus projetou para que nós venhamos viver a nossa vida financeira. Nós temos esses insights, essas imagens, essas esperanças de como Deus deseja que nós venhamos servi-lo, que nós venhamos corresponder ao seu chamado, que nós venhamos fazer obras para Ele. E assim nós temos esse conceito de que a palavra de Deus carrega muitas promessas para todos nós. São milhares de promessas na palavra de Deus. Muita gente já tentou contar essas promessas, eu nunca entendi como é que se conta, porque uns acham 3.000, outros acham 27.000, mas são milhares de promessas na palavra de Deus sobre nós. E quando nós recebemos uma promessa, ou uma esperança, ou uma situação que nós dissemos assim, isso é como eu gostaria que a minha vida tomasse rumo, é dessa forma que eu creio que Deus pode causar algo na minha realidade. Isso precisa gerar em nós uma imagem, precisa gerar em nós ali uma esperança, precisa gerar em nós o alvo da nossa fé, o motivo da nossa busca. Então, por exemplo, a palavra de Deus promete que Jesus, Ele causa milagres sobre a nossa saúde. Então, se nós estamos enfermos, essa promessa se torna o retrato do meu futuro, se torna o motivo da minha busca. A palavra de Deus declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando nós estamos começando a buscar a Deus sozinhos e a nossa família ainda não está rendida ao Senhor, isso se torna um retrato da nossa esperança, uma foto do nosso futuro, que nós vamos fazer disso uma fé, um motivo de oração, uma busca a Deus, até que essa promessa se realize na nossa realidade. A palavra de Deus declara que o justo não mendigará o pão e que nós temos uma bênção de Deus para prosperarmos em tudo aquilo que nós fizermos. Se nós não estamos ainda prosperando na nossa realidade financeira, essa deve ser a figura, a imagem do nosso futuro, que nós vamos lutar espiritualmente para conquistar, já que a palavra de Deus promete. Aquilo que a gente não tem que sair já estabelecendo como uma figura de futuro, são as coisas que acontecem na nossa vida, que por vezes nós não temos clareza, será que isso é da vontade de Deus, será que isso não é da vontade de Deus? Então Jesus nos ensina que tem momentos de oração que a gente tem que dizer assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, ou Senhor, qual é a tua vontade? Davi nos mostra isso. Deus, esse povo aqui está me atacando, eu devo atacar de volta, sim ou não? E aí Deus respondia para ele, às vezes através do sacerdote, às vezes Deus falava com ele, enfim, de várias formas diferentes. Daqui a pouco Davi perguntava, e como eu devo atacar? E Deus às vezes dava a estratégia de como fazer. E assim a palavra de Deus, ela nos dá vislumbres.
Nós vamos ver aqui na Bíblia hoje, em Números capítulo 13, uma situação em que Deus está vivendo com o povo de Israel, o povo que é descendente de Abraão, e que se torna um modelo do projeto de Deus nessa terra. É um vislumbre também do que seria a nossa vida hoje como igreja, através de Jesus. E esse povo de Deus, ele tinha uma terra para conquistar, mas ele estava vivendo no deserto, estava vivendo num ambiente de aridez, sem vida, sem cidades, sem estrutura, sem recursos. O povo estava caminhando no deserto, mas Deus havia já prometido que daria a eles uma terra nova, daria a eles um novo ambiente de vida. E agora Deus leva eles a um momento em que, para chegar lá, eles precisavam ter uma fotografia, eles precisavam ter uma esperança mais clara. E aí no versículo 1 de Números 13, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que conquistar essa realidade futura não era uma opção. Deus não disse assim: a terra que talvez eu vou dar. Deus não disse assim: a terra que, se eles forem fracos lá, vocês poderão conquistar. Se eles não forem, vocês não poderão conquistar. Deus disse assim: vão lá e vejam como é, e tragam um reconhecimento, vejam as estratégias, vejam as dificuldades, mas entendam, é essa terra que eu dou para vocês. É como as promessas de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que todas as promessas de Deus, através de Jesus, têm o sim para as nossas vidas. E nós precisamos de volta dizer: eu recebo isso, que assim seja na minha realidade, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Da mesma forma, então, havia essa promessa de entrar nessa terra definida, é uma terra localizada, que Deus disse: é entre esse rio e aquele lá, é entre essa nação e essa aqui. Essa é a terra que eu vou dar para vocês. Vão lá vê-la. E aí nisso, Deus fala assim: envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então o Senhor, ele escolhe aquelas pessoas que estão já mais maduras, que já passaram por algumas situações na sua vida e que estão prontas para ver tanto as coisas boas que Deus dará, quanto os desafios que terão que enfrentar, e agora causar uma estratégia para levar todo o povo até lá. Isso nos chama a atenção, porque Deus, ele dá uma visão mais ampla a quem está à frente. Diga assim comigo: quem está à frente, enxerga mais longe. Então Deus vai dar uma visão mais ampla aos pais dentro de casa. Deus vai dar uma visão mais ampla ao chefe lá no trabalho. Deus vai dar uma visão mais ampla ao dono da empresa. Deus, ele dá uma visão mais ampla ao líder da célula. Deus dá uma visão mais ampla àqueles que já foram um pouco mais longe. Deus faz isso justamente porque às vezes nós não estamos maduros ainda para enxergar tudo que ele tem para nós, porque envolve desafios que tem que ser vencidos. E aí quando nós vemos isso, no versículo 26 diz assim: então eles retornaram a Moisés e a Arão, que eram esses representantes de cada tribo. Foram 12 homens, um de cada tribo de Israel. Foram lá, fizeram essa missão de reconhecimento. Desculpe, versículo 18 ainda, pulei aqui. Moisés disse assim para eles, instruindo eles antes da missão: vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Essa era a época do início da colheita das uvas. E a Bíblia fala que eles chegaram nesse momento que era a colheita das uvas e pegaram um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar. Um cacho de uva. Você já viu? Esse um cacho de uva que 2 pessoas precisam carregar. Tanta era a bênção e a fertilidade dessa terra. Mas Deus não disse aqui através de Moisés: vejam se vai dar para conquistar ou não vai. Vejam se eu vou conseguir dar a vocês ou não. Vejam se os inimigos lá são mais fortes do que eu ou não. Não, isso não era uma condição. Essa é uma promessa que Deus havia estabelecido. Diga assim comigo: toda promessa de Deus passa por desafios. E quando a gente aprende isso, houve então agora sim o retorno desses espias, esses homens que foram em missão de reconhecimento da terra. E no versículo 26 de Números 13 diz assim:
Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. Cádiz era a cidade que eles estavam reunidos ali, perto dessa terra prometida, que é apelidada genericamente de terra de Canaã. Eles estavam em Cádiz, no deserto de Parã, esperando voltar esses espiões, esses que foram em missão de reconhecimento, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Até aí está tudo indo bem, está tudo maravilhoso. O problema é como que agora nós vamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. E aí no versículo 30, de Números 13 até o 33, vai dizer assim: Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Imagina, falou isso, certo? Agora a gente sabe, depois no relato bíblico, que Calebe estava junto com Josué falando isso. Mas os outros 10, no versículo 31, diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Isso parece a escolinha de futebol da primeira série querendo jogar contra o terceiro ano. Eles já chegam assim: meu Deus, nós vamos morrer. Eles vão nos quebrar. Eles vão chegar aqui e nós não vamos resistir. E eles trouxeram essa maioria desse relato. E esse relato causou agora um problema que nós vamos verificar no versículo 33, o detalhe. Vimos também os gigantes descendentes de Enac, diante de quem, ou seja, eles disseram: Nós, em relação a esses que Deus quer que a gente derrote, parecemos gafanhotos. E diz ali, a nós e a eles, ou seja, eles também nos acham gafanhotos. Será que eles fizeram amizade com os gigantes e disseram assim: O que vocês acham que a gente é? A gente é assim, pessoas que levam perigo para vocês? Ou a gente é como um gafanhoto? E daí os gigantes assim: Vocês são como um gafanhoto. Será que foi assim? Não, eles estavam espiando. Eles causaram agora uma mentalidade que, diante da grandeza do projeto de Deus para a vida deles, eles se viram como gafanhotos. E eles acharam que os inimigos também viam eles como gafanhotos. E hoje nós vamos falar então sobre essa mentalidade de gafanhoto. E nessa mentalidade de gafanhoto eu vou me ater mais a esse texto aí de Números 13 para te mostrar algumas coisas que o diabo faz desde a época que o povo ia entrar na terra prometida até hoje conosco, quando nós temos uma promessa de Deus que requer poder de Deus, que requer milagres, que requer perseverança, que vai causar grandes mudanças na nossa realidade. A primeira coisa está no versículo 31, vamos ler de novo. Diz assim a palavra de Deus: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Diga assim comigo: a mentalidade de gafanhoto é derrotista. Ou seja, é uma pessoa que, mesmo que ela tenha a promessa de Deus, mesmo que ela viu o mar vermelho se abrir, o pão cair do céu, a água jorrar da rocha, essa pessoa sempre acha que ela não pode. Ela sempre acha que Deus não vai estar com ela. Ela sempre acha que para ela não vai dar certo. Ela sempre pensa que ela é muito pequena. E ela tem uma convicção da derrota. A pessoa tem uma aliança com Deus, e ao invés de ter uma fé na promessa, ela tem uma fé na derrota. Ela tem uma fé na desgraça. Se você é um cristão e fica olhando aqueles programas que dá de tarde, que os caras ficam a tarde inteira falando dos crimes, dos acidentes, dos problemas que acontecem, eu te sugiro mudar isso. Desliga essa televisão na tua casa, porque isso causa o quê? Uma mentalidade de derrota, de perigo, de violência, de mal. E você está sempre enchendo a tua mente, e isso vai causando uma mentalidade de gafanhoto. Essa mentalidade troca a promessa de Deus por aquilo que são as tuas possibilidades humanas.
Ela diz assim: se a promessa de Deus for possível de se cumprir com as minhas habilidades, então vai dar certo. Se não, eu não creio que vai dar certo. Não dá. E aí a gente diz assim para todo mundo: nós não podemos. E aí eu digo assim: meu casamento já era. Eu estou na igreja, mas já era. A minha saúde já era. Eu vou morrer é dessa doença mesmo. A gente diz assim: olha, a minha cidade já era. Só se mudando daqui, só indo embora. A gente diz assim: olha, o meu filho está perdido. Não tem jeito. Esse aí nasceu torto e não vai ter jeito. E aí a gente tem milhares de promessas de Deus diante de nós e está sempre pensando que o poder de Deus não vai acontecer através de nós, porque os desafios que estão diante de nós são grandes. Então ela foca no poder das trevas, e isso impede de liberar o poder de Deus. Diga aí comigo assim: quem foca nas trevas não libera o poder de Deus. Se você ficar olhando o tamanho do problema, o tamanho do perigo, o tamanho da necessidade, o tamanho da dívida, o tamanho da doença, o tamanho do diagnóstico, você não consegue crer no poder de Deus. Segunda coisa que nós vemos nessa mentalidade de gafanhoto está no versículo 32. Então, além de aqueles 10 acharem que não daria certo, ao invés de trazer o relato para Moisés, e Moisés então tomar uma decisão, buscar a Deus, sei lá, e depois falar para as pessoas, eles já começaram a fazer jornalismo. Eles disseram assim, na palavra de Deus, que espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então a mentalidade de gafanhoto, diz aí comigo, a mentalidade de gafanhoto é fofoqueira. Quem é fofoqueiro tem mentalidade de gafanhoto. Está sempre se achando pequeno e colocando defeito em todo mundo e colocando justificativa do seu fracasso nos outros. E aí aquele relatório negativo começou a se espalhar. E todo mundo começou a dizer: tu viu que tem gigante lá? Tu viu só que a terra engole os seus moradores? Olha só, 10 dos nossos líderes falaram que não vai dar certo. Então não vai dar certo. Aquele Caleb lá sempre foi meio louco mesmo. Não, isso aí não vai ser assim. E se espalhou assim, ó, no estupim. Todo mundo começou a crer na derrota. Por quê? Porque se criou um ambiente de fofoca. E hoje em dia, será que isso acontece dentro das nossas casas? Será que isso acontece dentro da igreja? Será que isso acontece lá na empresa? O que acontece quando você está no intervalo do trabalho? Qual é o assunto que fala com os colegas? Qual é o assunto que tem na mesa de almoço na tua casa? Qual é o assunto que tem quando está no carro, caminhando, indo para um lugar? Quando está no lazer? Quando está tomando um chimarrão? Qual é o assunto? É de quem que se está falando mal. Nós precisamos mudar esses ambientes. Porque se nós investirmos tempo da nossa vida criticando tudo e todos, nós vamos ter uma mentalidade de gafanhoto que vai morrer no deserto e não vai desfrutar as promessas de Deus. Quem reclama não constrói nada. Eu tenho um ditado que eu sempre dizia na empresa, eu trabalhei 15 anos na indústria moveleira, e às vezes algum colega ia fazer algum projeto e acabava errando. Mediu errado, cortou errado, fez um processo errado, deixou cair uma peça, aconteceu alguma coisa. E às vezes o cara era muito comprometido e ele vinha dizer assim: meu Deus, eu tô mal com isso aqui, estou arrasado, já tinha feito tudo isso e agora no final estragou essa peça. E eu tinha um ditado que eu era ou supervisor ou gerente, muitas dessas oportunidades, e eu dizia assim, quando a pessoa me dizia isso, eu disse assim: tu precisa ficar tranquilo, que eu tenho uma coisa para te dizer. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Quem não faz, reclama. Quem não faz, fala dos outros. Quem não faz, bota defeito em todo mundo. Mas quem faz, às vezes vai errar. E faz parte de quem está tentando acertar. E isso causava ali uma motivação para juntos a gente conseguir consertar as coisas que estavam erradas. Então, quando a gente tem uma mentalidade de gafanhoto, a gente se acha que não vai dar certo, se acha pequeno, que a promessa de Deus não é para nós, a gente tem fé na derrota e a gente cria e se envolve em ambientes de fofoca. Então, em segundo lugar, deixa eu te dizer, saia dos ambientes de fofoca. Não permita que a sua palavra, a sua boca comece a produzir sempre informações pejorativas. Você sempre vê as coisas do lado negativo. Você sempre vê as coisas como se fosse dar errado. Sempre vê as coisas como se você é injustiçado. Comece a ter uma mentalidade, uma conversa, um assunto edificante.
Nós precisamos nos reunir com os amigos para falar de coisas que estamos construindo, que estamos sonhando, que iremos fazer. Nós precisamos estar lá à mesa com a família para falar das coisas que nós vamos alcançar, do que Deus tem para as nossas vidas, de como nós vamos resolver um problema. Nós temos que ter ali os grupos de WhatsApp, a reunião da nossa célula. Não é para ficar ali falando mal de alguém, para estar criticando tudo e todos, mas para edificar e crescer. A Bíblia fala assim que quem gosta de usar a língua tem que ter muito cuidado, porque ela tem poder para causar vida ou para causar morte. E muitas vezes nas nossas palavras está um veneno mortal, diz a palavra de Deus. Então a mentalidade de gafanhoto, ela tem fé na derrota e ela se alimenta de ambientes negativos, ambientes de fofoca, ambientes de notícias ruins, ambientes de crítica, ambientes de se colocar contra a visão que Deus tem para nós. Em terceiro lugar, no finalzinho do versículo 32 e 33 vai dizer assim: disseram, números 13 ainda, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Imagina o pai de família dizer: pessoal, eu estou trabalhando, mas é o seguinte, nós vamos morrer de fome esse ano. A terra devora os que nela vivem. O que mais que eles disseram no versículo 33? Depois ainda, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também gigantes. Então a mentalidade de gafanhoto, ela é uma mentalidade pejorativa. Diz aí comigo, a mentalidade de gafanhoto é pejorativa. Ou seja, ela sempre enaltece o problema. Ela sempre enaltece a crise. Ela sempre enaltece a dor. Sabe quando chega para conversar com uma pessoa, e aí como é que tu tá? Tô com uma dor no meu pé, meu Deus. Daí começa a mancar mais forte. Quase que eu não dormi essa noite, de dor no meu pé. E o outro diz assim, e eu a perna inteira, meu Deus. Eu tive que quase engessar minha perna essa semana. Daí ele disse, não, eu estou com dor no pé hoje, mas o meu quadril está deslocado. E a pessoa está competindo para ver quem é o pior. E a gente fica numa mentalidade pejorativa. Como é que está a tua vida financeira? Daí ele pensa assim, se eu disser que eu estou bem, vai me pedir emprestado. Tá difícil. Tá difícil, os boletos estão aumentando, cartão de crédito, está vindo mais uma criança aí, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou conseguir, olha, só pela misericórdia de Deus. E a gente vai sempre alimentando palavras pejorativas, que vai fazendo dos desafios que Deus colocou diante de nós, gigantes intransponíveis. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí eu venho no culto e canto, Ele é fiel para cumprir. Vamos lá! Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Aí eu olho assim, mas esse problema é muito grande. Não, esse aqui não vai dar. Esse boleto é muito alto. Eu vou ter que sonegar esse aqui não vai dar. Esse imposto aqui, eu não vou conseguir pagar. Esse aqui não vai dar. Esse Deus não me prometeu. Deus não tem nada a ver com essa área da minha vida. Essa minha mulher é muito brava. Deus não me prometeu ela. Eu acho até que Ele prometeu outra. Eu vou encontrar outra que Ele prometeu. Querido, a mentalidade de gafanhoto é uma mentalidade pejorativa. Sempre está enaltecendo o tamanho do problema. Sempre está enaltecendo o tamanho do problema. O aspecto pejorativo exagera os problemas e minimiza o agir de Deus. E a quarta coisa que eu preciso te mostrar sobre essa mentalidade de gafanhoto é o resultado de tudo isso. De você começar algo na tua vida com Deus e aí você tem fé que não vai acontecer. Você começa algo na tua vida com Deus e você só fala coisas ruins, só espalha boatos, só está no meio de conversinha, de tititi, está sempre num assunto falando mal da palavra de Deus, de alguma coisa, dos líderes, dos pais, do chefe, do governo, do treinador de futebol, do teu dinheiro, de alguma coisa. Terceiro lugar, começa a elogiar os inimigos, ser pejorativo nos problemas, nos defeitos, nas dores, nas limitações, naquilo que a gente não pode. Sabe qual é o resultado dessa mentalidade? A derrota. A mentalidade de gafanhoto, ela é desistente. É uma mentalidade que nos faz sempre pensar em desistir, em fugir, em abandonar. E assim nós vemos vários pais que não criam seus filhos, que acham ali que pagar uma pensão por mês é uma grande coisa que está fazendo, vê uma vez por mês, uma vez no domingo.
Aí a gente vê gente que quando dá um problema na empresa, se demite, não enfrenta o problema, não resolve, não soluciona o cliente, só quer saber o horário de ir embora, o seu dinheiro na conta. Aí a gente vê gente que está lutando pela conversão da sua família, no primeiro não que recebe, já excomunga todo mundo, já acha que não vai dar certo. Coisas que a gente desiste de crer na promessa de Deus. Números 14, próxima página da tua Bíblia aí talvez. Números 14, do versículo 1 ao 4. Naquela noite toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Você imagina? A última coisa que eles tinham ouvido de Deus era: eu vou dar essa terra para vocês. E eles começam a chorar em alta voz e já se queixam de Moisés e Arão, que eram os líderes, e já começam a dizer: quem dera eu tivesse morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Meu Deus, eles estavam escravizados no Egito. Eles estavam vivendo uma vida de servidão. Eles estavam oprimidos, tendo que trabalhar de uma forma violenta sobre eles, tamanha opressão que era daqueles líderes lá dos egípcios, para fazer tijolo, para conseguir colher serragem, para fazer o trabalho do faraó, só para sobreviver. E eles estavam querendo voltar a uma vida de escravidão. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e na primeira provação que se levanta, a gente diz assim: eu não vou mais seguir isso aí. Isso aí não é para mim. Não, Deus, isso aí nada a ver. Eu vou voltar para onde eu estava. Eu não quero isso aí. E a gente tem uma mentalidade de desistência. E aí no versículo 4, disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Veja que decisão. Veja como que as trevas fazem na nossa vida, que nos dão rapidamente um caminho fácil, pessoas disponíveis para nos ajudar a fazer o contrário da promessa de Deus. Rapidamente a gente tem alguém do nosso lado para nos ajudar a trair a esposa. Rapidamente tem alguém do teu lado para te ajudar a fazer algo incorreto financeiramente. Rapidamente tem alguém do teu lado para alimentar o medo, a angústia, a ansiedade, a tristeza no teu coração. E quando nós aprendemos isso, nós vemos que o povo simplesmente escolheu não crer na promessa de Deus. Quem tem fé na derrota, tira o foco da promessa de Deus. Desfoca completamente a sua mente, a sua visão nos propósitos de Deus. A desistência é fruto de uma visão corrompida. Quem desiste perde de vista a promessa de Deus. Para de olhar aquela visão de futuro que tinha. Para de olhar aquela cena que a palavra de Deus lhe causou. Tira os olhos daquela possibilidade de milagre na sua saúde. Tira os olhos daquela promessa de uma família abençoada. Tira os olhos daquela bênção que Deus estabeleceu para si e coloca os olhos em si, nas suas limitações, e desiste. E nós estamos vivendo dias na nossa sociedade em que as pessoas estão sendo treinadas para desistir. Nós somos treinados para desistir. Nós estamos aprendendo a não perseverar em nada. Até mesmo nas redes sociais, até mesmo os filmes, todas as coisas estão cada vez mais curtos, cada vez mais enxutos, cada vez mais rápidos, para que nós venhamos estar desistindo. Essa semana nós estávamos conversando com um pessoal que tem contratado pessoas para trabalhar, e como está comum o fato das pessoas começarem a trabalhar nas empresas e desistirem na primeira semana. Se você fizer isso, não diga que você é da família da fé. Porque daí nós vamos ter que ter uma conversa particular. Porque um cristão que compreende a palavra de Deus, ele persevera até o fim naquilo que é promessa de Deus para a sua vida. Nós temos que desistir do pecado. Nós temos que desistir da imoralidade sexual. Nós temos que desistir de vícios. Nós temos que desistir da corrupção. Nós temos que desistir do medo. Nós temos que desistir das coisas que nos aprisionam. E essas coisas às vezes massageiam a nossa carne e nós estamos agarrados. E aí por causa disso desistimos das promessas da palavra de Deus. Tem promessas que se cumprem em uma oração. Tem promessas que levam vários anos para se cumprir. E a diferença entre a vitória nas duas simplesmente é a perseverança em obedecer a palavra de Deus. Quando nós entendemos isso,
essa mentalidade de gafanhoto arrasta nós mesmos e os outros que estão ao nosso redor para fora da presença de Deus. Sabe como é que uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor? Se desvia do pertencimento à igreja? Começa a acreditar que não é para ela, começa a entrar em conversas paralelas negativas, começa agora a perceber de uma forma pejorativa as fraquezas, os defeitos dos outros, os problemas que existem e no final desiste. E quando nós temos essa circunstância diante de nós, em momentos de pressão, essa mentalidade de gafanhoto vai causar o quê? Angústia, medo, ansiedade, derrota. Essa mentalidade de gafanhoto vai fazer o quê? Os inimigos prosperarem. Aqueles que não servem a Deus avançarem e crescerem. Essa mentalidade de gafanhoto vai fazer com que eu viva dentro da igreja uma vida com Deus, que é uma luta constante, é um sofrimento diário, é uma lamúria só, é um deserto, porque eu não aprendi a reagir àquilo que a promessa de Deus estabelece como alguém que vai vencer. Quando nós vemos isso, ela corrompe a nossa relação com Deus. Eu quero terminar ainda no capítulo 14, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. E o Senhor disse a Moisés, veja agora, Deus está falando. Deus tinha dito, eu dou essa terra a eles, manda eles olharem, ver por qual caminho ir, por onde estão os desafios, é de vocês. Aí no versículo 11, o Senhor disse a Moisés, 14, 11, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei? Deus já havia provado que era Deus inúmeras vezes. As 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, a água amarga ficando doce, a água jorrando da pedra, o pão caindo do céu, a carne caindo do céu, os inimigos sendo derrotados. Deus já tinha provado inúmeras vezes o seu poder sobrenatural. Todos os dias, uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia. Deus havia provado inúmeras vezes que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele está contigo e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o pessoal fez pouco caso da presença de Deus. A mentalidade de gafanhoto faz isso. Eu faço pouco caso da presença de Deus. Eu digo assim, não, eu estou indo lá na igreja, mas não é bem assim. Não, mas isso não é para a minha vida. Não, mas eu acho que nada a ver. Não, mas o que Deus falou, não. E a gente começa a entristecer a Deus. A gente começa a se afastar de Deus. E diz assim a palavra de Deus a Moisés, até quando eles se recusarão a crer em mim? E essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você. Essa minissérie tem 2 capítulos, então a gente não tem um final muito feliz hoje. Vai ser semana que vem. Mas a gente termina com uma reflexão. Se nós não estamos fazendo pouco caso das promessas de Deus para nós, se nós não estamos recusando crer naquilo que o Senhor nos prometeu, e sabe qual foi o resultado disso? A morte de todos eles no deserto. No versículo 22 diz assim, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Nós vemos então que existe uma mentalidade diferente. Existe uma possibilidade diferente. Tem alguém que entrou nessa terra, tem alguém que derrubou esses gigantes, tem alguém que fez história, tem promessa de Deus que se cumpriu na vida de alguém que não pensava como gafanhoto. E é isso que nós vamos falar na semana que vem. Mas eu ainda finalizo lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, se a gente puder projetar no telão na versão Almeida, revista e atualizada. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vê se tem aí a versão Almeida, revista e atualizada. Vê se tem aí, ARA. Não sei se tem por aí, eu vou ler aqui então. Diz assim, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Diz assim comigo, eu preciso anular os sofismas.
E não é de uma forma humana, é de uma forma espiritual. Vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma palavra que eu só vi na Bíblia até hoje. Sofisma significa você ter uma ideia errada, influenciada pelas trevas, sobre alguma coisa ou alguém. Você quer ver um sofisma? A Denise está rindo ali da minha palavra, está debochando de mim. Quer ver um sofisma? Dudu está de braço cruzado, não está gostando. Eu acho que ele quer sair da igreja. Entendeu? Quer ver um sofisma? A menina lá colocou o braço em cima da cadeira, ela é desrespeitosa. Isso é um sofisma. Quer dizer que isso é o que eu pensei? Não. Mas eu coloquei algo na minha cabeça contaminado pelas trevas. O pastor passou e não me cumprimentou. Eu acho que ele não quer que eu fique aqui dentro, eu não vou mais botar os pés nessa igreja. Isso é um sofisma. O sofisma que a gente coloca na nossa cabeça um projeto das trevas a partir de uma análise de uma situação que nós vimos. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que anular sofismas por armas que vêm de Deus, por armas espirituais. Então quando se levantar dentro de mim um pensamento de derrota, eu tenho que sobrenaturalmente anular. Quando vier um ambiente de fofoca, eu tenho que sobrenaturalmente anular. Quando eu estiver exagerando sempre pejorativo das coisas que vão dar errado na minha vida, eu tenho que sobrenaturalmente transformar. Quando eu tiver vontade de desistir, eu preciso sobrenaturalmente mudar. Fez sentido para você? E é isso que nós vamos terminar o culto hoje. Nós vamos terminar com um momento de nós enfrentarmos essa mentalidade de gafanhoto. Com o momento de nós mudarmos a nossa forma de ver as promessas de Deus sobre nós. Com o momento de nós anularmos sofismas e entendermos que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, nós teremos uma vida abundante, o Senhor será glorificado e a nossa vida será uma vida frutífera. A gente tem que focar nas coisas que Deus promete e não nas pedras que estão no caminho. Amém?